Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Semanal e hoje eu vou estar trazendo para vocês aí os principais drives da nossa economia, beleza? Eu vou passar para vocês já o resumo já da semana que vem para que vocês não fiquem perdidos, tá pessoal? Para vocês poderem acompanhar. Eu tô aqui já com o calendário econômico da semana que vem para que eu possa passar indicador por indicador para que vocês não fiquem desatentos e não sejam pegos de surpresa aí na hora dos drives, beleza? Só recapitulando, essa semana que passou agora, essa penúltima semana de janeiro, foi uma semana muito importante. A gente teve drives econômicos aí de alta relevância e o assunto que foi mais cogitado é a especulação do possível corte da taxa de juros lá no mercado americano, tá? Que o Fed vai fazer. A gente viu que os mercados estavam com uma reação muito forte. Dólar caindo bastante, as bolsas se valorizando frente ao câmbio, subindo, S&P atingindo máximas históricas, isso porque falas no fim do ano passado trouxeram a possível especulação de que o Fed cortaria os juros de uma forma bem drástica, tá? Só que agora, nessas últimas semanas, o dirigente do Fed veio a público e falou, olha, a gente vai cortar juros, o Banco Central vai cortar os juros sim, só que não da forma que vocês estão especulando, da forma que vocês estão imaginando. E rapidamente vocês acompanharam que o cenário mudou, tá? Dólar ganhou força frente a todas as moedas mundiais. Estava aqui frente ao real, tá próximo ali a 4,80, 4,70. Voltou a patamares de próximo a R$5 novamente, 4,90, R$5 de novo. E isso é muito importante, por isso que você tem que ficar atento, tá, aos indicadores, aos drives, principalmente nessa parte aí macroeconômica, quando se trata aí de falas importantes, tá? Então você tem que saber filtrar. A gente viu que o cenário do mercado mudou, beleza? Após essas falas. Então esse foi um dos drives importantes. A gente teve também IPCA, mas o que está no radar, tá, dos investidores, o que está no radar é essa decisão do Fed sobre a possível corte da taxa de juros. Especulação que seja de 0,5 percentual aí para primeiro corte que vai ser agora no meados de março, beleza pessoal? Então a gente tem que ter bastante cuidado para não ser pego de surpresa, beleza? Eu vou passar para vocês ponto a ponto aqui quais serão os dias da semana e quais serão os dias que vai ter mais importância, mais relevância. A gente sabe que essa semana que vai entrar agora, a gente vai ver que a sexta-feira é o dia mais importante, é porque é o dia que a gente vai ter dados de relatórios do PEO, tá? Mas a gente vai ter aí uma semana, eu creio que bem tranquilo. Então, domingo, pessoal, dia 28, tá? Para quem não sabe, domingo, às 20 horas no horário de Brasília, o mercado americano já abre, tá? Então, para você que quer saber como é que tá o mundo lá fora, às 20 horas você tem acesso ao mercado americano, só você acompanhar, o mercado já começa a funcionar às 20 horas de domingo, tá? Se você quiser fazer as operações também, você já pode. Domingo a gente não vai ter nenhum drive importante, tá? Domingo vazio a agenda. Segunda-feira, a gente só vai ter Boletim Focus às 8h25 aqui no Brasil, que é um drive tradicional. Balanço orçamentário e dívida bruta do PIB, tá? Uma projeção. A gente vai ter leilão americano Bill de 3 meses lá nos Estados Unidos, mas não traz relevância, não traz movimentações abruptas para o mercado, tá? Terça-feira, pessoal, terça-feira a gente vai ter de relevante para a gente poder as operações, é só às 7 horas da manhã, a gente vai ter clima de negócios na zona do euro, confiança do consumidor e expectativas de inflação ao consumidor, tá? Lá na zona do euro. Só que esses drives vão sair 7 horas da manhã. É bom vocês acompanharem o euro USD, tá? Que é o euro frente ao dólar, saber como é que vai sair esses drives e aí a gente vai ver como é que as bolsas vão reagir. 7 horas da manhã, tá? Vocês sabem que o mercado não está aberto, só o mercado americano. A nossa bolsa abre aqui às 9 horas, no horário de Brasília. Então você tem que ter bastante cuidado, porque se for de alta relevância, se ele sair bem disparado aí da projeção dele, a gente pode sofrer um impacto aí da nossa bolsa. Então por isso é sempre bom acompanhar o mercado americano, tá? A gente vai ter nos Estados Unidos a 10,55, o índice rebook anual, mas não traz precificação para o mercado, preço de imóveis também não, tá? Confiança do consumidor é bem importante, vai sair meio-dia, a gente tem que ficar de olho nisso. E o mais relevante, na terça-feira, ofertas de empregos JOLTS, tá? É um drive que costuma trazer volatilidade para o mercado. Então, na terça-feira, às meio-dia, fiquem atentos a esse drive.
Beleza, pessoal? A gente vai ter estoque de petróleo bruto às 6h30, no horário do fim da nossa bolsa aqui. E para isso, acabou, tá, galera? Quarta-feira, tá? Às 2 horas da manhã vai ter encomenda da indústria de construção. Só que sai às 2 horas da manhã esse drive, que é lá no Japão. Não afeta aí o nosso mercado. Passando para o horário de abertura, tá, do nosso mercado, 9 horas da manhã. A gente vai ter juros de hipotecas de 30 anos lá nos Estados Unidos, pedidos de hipotecas sobre área de construção, tá? Não fica muito preso a esse drive não, beleza? E a gente vai ter taxa de desemprego no Brasil, tá? Esse drive aí é muito importante para a gente saber como é que tá a economia. A gente vai ter também às 10h15, drive importante, tá? Variação de empregos privados, o relatório ADP, tá? Ele é importantíssimo, 10h15 da manhã. Então é um drive que costuma trazer volatilidade para o mercado. A gente aqui da Trading Flow sempre recomenda, não fique posicionado nos momentos do drive, é você tentar adivinhar. Se for a favor da sua operação, beleza, você vai ficar feliz, mas se for contra, a gente já cansou de ver vários operadores sendo pulado aí o stop e acabando quebrando seu patrimônio, a sua conta por conta de um drive, por conta de um indicador, tá? A gente vai ter o PMI de Chicago às 11h45, atividade das refinarias de petróleo 12h30, é bom para a gente ter uma especulação aí, saber quanto que pode estar o preço do barril do petróleo. E a gente vai ter um índice de evolução de emprego do CAGED, tá? Aqui no Brasil, às 1h da tarde. Então, a quarta-feira, vamos botar aí uma super quarta-feira. E o principal, tá? A gente vai ter a taxa de juros Selic, só que às 6 horas da noite, no final do mercado. A projeção é de mais um corte, tá? A gente está falando que a taxa atual tá 11,75 e a projeção de 11,25, tá? Então já se especula aí, já tem uma projeção de redução da nossa taxa de juros aqui no Brasil. Passando para quinta-feira, a gente vai ter, tá? Inflação mensal, tá, lá no Japão, mas isso aí é um drive que vai sair 2 horas da manhã. A gente vai ter o IPC mensal e anual na zona do euro, tá? Eu creio que vai ser o drive de mais relevância, de mais importante que a gente vai ter na quinta-feira para o nosso dia. Beleza, pessoal? A gente às 9 horas vai ter o IPP mensal aqui no Brasil, tá? Mas não costuma trazer muita relevância quando a gente tem um drive assim. E o mais importante, às 10 horas a gente vai ter o PMI industrial S&P Global aqui no Brasil. E 10h30, pedidos iniciais por seguro-desempregos contínuo. A gente vai ver se a economia nos Estados Unidos está pujante ou não. Se está tendo muita gente dando entrada no auxílio, tá? É como se fosse, teoricamente, o auxílio emergencial nosso aqui no Brasil. Só que lá nos Estados Unidos é o auxílio seguro-desemprego. Então, se tem muita gente dando entrada nesses pedidos, a gente vê que a economia não vai muito bem, né? O que está acontecendo? A população está dando muitos pedidos, está tendo muitos pedidos desse auxílio, então isso aí mede um pouco a força da economia americana. É um drive muito importante, eu acompanho muito ele, beleza? Meio-dia, índice ICMS de emprego no setor manufatureiro, é importante também. Estoque de gás natural, a gente vai ter. Leilão americano Bill de 8 semanas, não traz relevância. Às 3 horas da tarde, que é às 15 na hora de Brasília, a gente vai ter balança comercial aqui no Brasil, tá? E às 6h30 vai ter o FED Balance Sheet, tá? É o relatório econômico do FED, do Banco Central, que ele publica. Só que ele vai soltar às 6h30, horário que a B3 já está fechada, mas é importante acompanhar o mercado americano, como que vai ser a reação dele, porque na sexta-feira, na abertura da nossa bolsa, a gente pode sofrer o impacto desse drive, tá? Então a gente tem que ficar de olho. E sexta-feira, já dia 2 de fevereiro, tá? É a primeira sexta-feira do mês. A gente vai ter às 5 horas da manhã o IPC mensal aqui no Brasil. A gente vai ter às 9 produção industrial, tá? Também. E a gente vai ter o payroll, tá? Que vai sair às 10h30. Relatórios de emprego payroll, tá? Então tem que ficar bastante atento, porque esse tipo de drive é um drive que estopa muito a galera. É um drive que eu vejo cancelando bastante contas, quebrando gerenciamento de risco. As pessoas tentam surfar
esse drive, mas acabam não conseguindo. E eu já vi operadores colocando stop e pulando, tá, pessoal? Então muito cuidado. É um drive que geralmente traz muita volatilidade para o mercado. Mercado dólar, aí a gente fala de se mover 20, 30 pontos em questão de 1 minuto ou até menos, tá? Então tem que ter cuidado. A gente vai ter taxa de desemprego também às 10h30. Meio-dia, pedidos de bens duráveis, encomendas da indústria, tá? Vai ter bastante drive na sexta-feira após. 15 horas, no horário de Brasília, as contagens de sondas brokers, tá? Essas contagens, elas são boas, tá? Total de sondas dos Estados Unidos, porque é uma especulação aí de quantos barris de petróleo vai ser a produção, de quanto que está tendo. Isso aí, esse relatório ele ajuda muito, saber se a OPEP ela vai aumentar o nível de produção do petróleo, se acaba diminuindo o nível de produção. Eles fazem essa contagem dessas sondas para poder ter essa especulação futura e aí acaba tendo essa manipulação do preço do barril do petróleo. Beleza, pessoal? Lembrando, tudo que afeta o petróleo afeta a Petrobras, beleza? Petróleo caindo bastante, isso é ruim demais, porque acaba afetando aqui diretamente a Petrobras e aí a gente vê aí o que geralmente acontece, né? Muitas das vezes aumentos no preço dos combustíveis ou a gente vê aí acaba afetando a inflação. Beleza, pessoal? Esses foram os principais drives que a gente vai ter na semana que vem, tá? Então fiquem atentos, os dias mais importantes que a gente vai ter da semana. Quarta-feira e sexta-feira, que são os dias que vão sair drives de alta relevância e é o que está no radar aí dos investidores. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um panorama semanal para que vocês possam ficar atentos. Uma ótima semana de operação a todos nós. Um grande abraço e fiquem com Deus.